No vídeo passado eu falei sobre várias dicas, até perdi as contas, de dicas legais para que você economize gás na tua casa e consiga cozinhar melhor, porque o gás tá caro pra caramba. Se você não viu esse vídeo, clica aqui em cima, assiste ele e depois volta para esse aqui, não perde. Mas aqui é a continuação, parte 2, de formas de você economizar gás na tua casa. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te mostrar mais dicas para você economizar gás na tua casa. Como eu falei, vídeo passado nós demos várias dicas importantes, usar panela de pressão, usar a panela com a espessura certa, para cada tipo de alimento que você vai cozinhar, o tamanho, regulagem do fogão. Dá uma olhada no vídeo que tem bastante coisa bacana. E hoje é a continuação, tem mais dicas legais para que você consiga cozinhar melhor na tua casa, gastando menos gás. Vamos lá? A primeira dica de hoje é sobre o tamanho do alimento. Mesmo que você vá fazer uma quantidade maior de comida, pique ele em pedaços menores, porque ele vai cozinhar mais rápido. Isso é uma técnica que os chineses, japoneses utilizavam muito tempo atrás, porque eles tinham uma escassez de combustível, né? Não era gás, podia ser lenha, outras coisas, mas existia uma certa escassez. Então por isso, por exemplo, que a gente conhece frango xadrez, essas comidas chinesas, normalmente feitas na wok, que são formas de você poder economizar combustível, e isso picando em pedaços menores. Então, se você vai cozinhar, por exemplo, um brócolis inteiro, ele vai demorar bastante tempo para chegar o calor lá no meio do brócolis. Uma carne, a mesma coisa. Se eu pico em pedaços pequenos o brócolis ou a carne, fica muito mais rápido de cozinhar e isso vai te economizar gás. Ainda falando no exemplo do brócolis, se você cozinhar ele no ponto certo, você também vai economizar um pouco de gás. Nós no Brasil temos o costume de comer coisas muito bem cozidas, muito bem passadas, então acostume-se a comer a carne, a comida, no ponto certo. Por exemplo, legumes podem ser al dente e isso vai te economizar 2, 3 minutos de cozimento. No tempo todo que você cozinhar, isso vai fazer diferença. Eu falei no vídeo passado, pense que cada refeição que você economiza 2, 3, 4 minutos de gás, quanto que isso vai fazer de diferença no final do mês? São 30, 40, 50, 60 refeições que você faz, isso vai fazer bastante diferença. No vídeo passado a gente falou mais sobre dicas voltadas à parte de panela, essas coisas, e essas são mais alimentos. Então, ó, segunda dica legal é, tira a comida do freezer, da geladeira, bem antes de você cozinhar. Comida congelada não é legal de você cozinhar porque ela vai baixar muito a temperatura e demora para voltar. Então descongela adequadamente na geladeira durante 1, 2 dias e daí depois você vai cozinhar ela. E mesmo quando você for cozinhar, isso é uma dica que a gente dá para quando vai fazer churrasco, tire a carne da geladeira uns 10, 15, 20 minutos, às vezes meia hora antes. E isso serve para legumes, batata, tudo. Vai demorar mais tempo para a tua água, para a tua batata cozinhar, ferver, se ela estiver bem gelada. Então se você tira meia horinha antes, 40 minutos antes, no caso de legumes, essas coisas pode até ser mais. A carne que é mais perigosa de você tirar antes, porque ela está ali exposta, ela pode contaminar, é meio perigoso. Mas tira de 15 minutos a 1 hora antes os alimentos, para que eles cheguem numa temperatura mais próxima da temperatura que você vai cozinhar. E isso faz com que cozinhe mais rápido, gaste menos gás. Comida menor, comida não gelada, isso já começa a economizar. Terceira coisa, cozinhe mais de uma coisa ao mesmo tempo. Se você vai cozinhar um arroz ou mesmo um macarrão, em cima disso você pode colocar aquela coze vapor ou um apetrecho de cozimento a vapor. Não precisa nem ter em casa esse necessariamente. Pode ser um escorredor de macarrão que você coloca ali em cima e ele vai passar o vapor do alimento de baixo para o de cima. E em cima você consegue cozinhar legumes, às vezes até um peixe no vapor direto ali. Então você usa uma boca só para fazer 2, às vezes até 3 preparos de uma vez só. Na mesma preparação, na mesma panela, na mesma boca, 2 ou 3 preparos. Se programe, volto a dizer, isso talvez seja a nossa quarta dica. Programe as tuas refeições, não tinha nem pensado nessa, mas programe as tuas refeições, deixe elas todas bem organizadas. Então assim, você vai almoçar isso, aquilo, ao reaproveitamento das preparações e coisas que você possa cozinhar junto para que elas vão usando menos bocas de fogão e isso, consequentemente, vai economizar gás. Se você vai comer brócolis no dia seguinte cozido, eu uso tanto brócolis, mas pode ser tanta coisa, né? É que o Lorenzo adora brócolis, então eu sempre lembro desse. Mas, por exemplo, se eu vou comer brócolis amanhã e hoje eu tô comendo macarrão, eu posso colocar o brócolis para cozinhar no vapor e o macarrão vai cozinhando ali na água. Em 10 minutos que cozinha o macarrão, o brócolis já está cozido, está pronto para você utilizar amanhã. E de um dia para o outro, guardado na geladeira, ele não vai estragar. Então você consegue economizar gás sem problema nenhum.
Outra coisa importante, alguns alimentos que a gente prepara, eles são secos para poder durar mais tempo. É o caso do feijão, é o caso da lentilha, grão de bico, normalmente as leguminosas. E daí a gente pode fazer um remolho nesses alimentos. Então eu posso reidratá-los, deixar de molho de um dia para o outro. Isso vai fazer com que eles cozinhem mais rápido também. E daí o teu feijão, em vez de demorar meia hora, 40 minutos para cozinhar, pode demorar 15 minutos, 10 minutos. Isso se você fizer o remolho adequado. O que eu recomendo? Pelo menos 6 horas, de preferência 12, ideal 24, até mais, tá? Por quê? Esse remolho ele não serve só para hidratar o feijão ou as leguminosas, mas também para que ele perca os fitatos que tem ali dentro, que são nutrientes, ou são itens que tem ali, que vão fazer com que o nosso corpo não absorva alguns nutrientes que tem ali no feijão. Inclusive eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo de feijão que a gente fez, e inclusive esse vídeo é um sucesso, pessoal. O pessoal adora e faz sempre e dá super certo. Então, dá uma olhada lá no vídeo de feijão, por que a gente precisa deixar de molho, e isso vai ajudar bastante no teu cozimento. E aqui tem uma outra dica que, inclusive, é uma amiga da família, a Ivanira, assiste os vídeos aí com a gente, e se eu não me engano, ela falou para minha mãe uma vez que ela cozinha arroz de uma forma diferente. Ela coloca lá o arroz na proporção certa, também já te ensinei a fazer arroz aqui no canal, dá uma olhada lá. E depois que ela ferveu o arroz, se eu não me engano é isso, Ivanira, se você estiver assistindo, comenta aqui pra gente. E ela cozinha o arroz, quando começa a ferver, alguma coisa assim, ela coloca na proporção, como eu falei, ela desliga, embrulha, fecha bem, embrulha aquela panela com, acho que um pano, se eu não me engano, e deixa ali do ladinho do fogão por meia hora, 40 minutos, o arroz fica soltinho, porque a proporção do arroz e água tá certa, e cozinha perfeitamente, sem gastar nada de gás. Existem algumas técnicas que você consegue também cozinhar feijão, arroz, até em garrafa térmica, eu já vi o pessoal fazer isso. Eu não me arrisquei ainda, mas existem formas aí, eu vou dar umas testadas, de repente eu trago isso aqui pra gente. Que você pega a água fervente, coloca ela dentro da térmica, coloca o feijão ali, lógico, tem que ser uma quantidade pequena, e depois você não vai poder ficar usando para fazer café, né? Mas tem outras formas também de você cozinhar os alimentos sem precisar tanto de colocar ele ali naquela temperatura alta o tempo inteiro. E não se preocupa, eu já vi até técnica de cozinhar macarrão desligando o fogo assim que o macarrão entra na panela. E daí ele vai ficar 10, 12 minutos ali e ele chega no ponto. Esse também nunca testei, mas pode ser uma forma de você economizar gás. Você viu como tem bastante dica para você poder cozinhar melhor na tua casa? Bom, aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que esteja vendo ele e acha que tem alguma coisa interessante aqui que possa ajudar essa pessoa a cozinhar mais. Até porque eu vou dar mais 2 dicas para você aqui antes da gente terminar o vídeo. E já aproveita e se inscreve no canal, deixa teu like aqui pra gente ter essa medida aí de que vocês estão gostando desse tipo de assunto. Até porque, como eu falei no primeiro vídeo que eu linkei ali, a gente pode falar sobre a mesma economia no forno, seja ele elétrico ou a gás, a gente consegue economizar. E aí entra a penúltima dica. Vocês já devem ter visto várias vezes nos meus vídeos aqui, se você não viu, dá uma olhada em algum vídeo nosso, sempre que eu cozinho eu uso um fogão de indução. E daí você pensa, poxa, mas um fogão elétrico gasta muito mais do que um fogão normal. Mentira. Quando a gente tem um fogão de indução, por exemplo, que ele é diferente do fogão elétrico, aquele que fica com uma espiralzinha vermelha aquecendo ali, incandescente, o fogão por indução, ele economiza energia. Ele chega a economizar até 60% de energia. Então, se normalmente, por exemplo, você gastava R$1 para fazer o teu arroz, no fogão de indução você vai gastar 40 centavos. Por quê? Porque ele controla a temperatura. Assim que ele chega na temperatura que você mandou ele fica ligando e desligando, ligando e desligando. Então ele não joga energia à toa. Outra coisa, você já deve ter percebido quando você cozinha em casa que os cabos das panelas acabam aquecendo um pouco. Aquilo é energia da boca de fogão que acaba desperdiçando, energia de calor. No fogão por indução isso não acontece, porque só esquenta a parte de baixo do fogão, que é uma característica muito importante para que você não tenha perda ali de calor, que é também perda de dinheiro. Então o fogão de indução é muito eficiente nesse ponto energético. É claro, custa mais caro comprar um fogão de indução, às vezes não vale a pena essa mudança na tua casa, ou você pode até usar fogão a lenha em casa, né? Que acaba economizando também um pouco com o gás tão caro como tá. Mas as técnicas que eu tô te ensinando servem para qualquer tipo de fogão. Então, mesmo se você tem um fogão de indução que já é econômico, você pode usar todas essas técnicas que você ainda vai economizar luz. E a nossa última dica de hoje, mas talvez uma das mais importantes nem sempre você cozinhar rápido é economizar gás. Por quê?
quê? Quando você está usando uma boca muito forte, o desperdício de energia para aquela boca, por exemplo, tem alguns fogões que tem a boca tripla, quádrupla, e você coloca ali uma panelinha e deixa saindo bastante gás, e aquilo faz com que desperdice energia para fora, desperdice o calor para fora. Então usar a temperatura e a potência certa em cada momento, usar a boca certa em cada momento, faz a diferença. Volto a dizer outra dica que eu já falei, começou a ferver, baixa o fogo, deixa ele no mínimo necessário para continuar fervendo. A água ferve a 100 graus, normalmente, né? Lugares mais altos ferve um pouquinho mais, menos temperatura, mas via de regra 100 graus. Para você ter essa água fervendo a 100 graus, você não precisa que ela ferva muito forte ou baixo. Assim que estiver saindo bolhas, ela está fervendo, ela já está a 100 graus. Então, aumentar o fogo para ferver mais rápido não vai fazer com que a tua comida cozinhe mais rápido. Tome esses cuidados que eu tenho certeza que a tua, não é nem a conta de gás, mas a tua troca de botijão de gás vai começar a ficar um pouquinho mais espaçada. E você vai ver essa economia, ó, no bolso. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para você. Se essas dicas foram legais, como eu falei para você antes, compartilha ela, ajuda a gente a fazer o canal crescer, as pessoas verem isso, porque a gente também está ajudando as pessoas a cozinhar mais e melhor na casa delas. E claro, já deixa teu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações. E deixa um comentário aqui se você quer saber como que a gente pode economizar quando a gente estiver assando coisas. Tem umas dicas bem interessantes que eu posso te dar para você cozinhar melhor no forno, economizando gás, economizando energia, economizando dinheiro. Se você gostou de tudo isso, eu te espero no nosso próximo vídeo e vai cozinhar!